Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Esse conto nos foi enviado pelo Danilo Lima, de Salvador, Bahia. Agradecemos pelo grande apoio e por ter compartilhado com a gente mais uma excelente história. Eles já estavam juntos há um bom tempo. A banalidade do dia a dia, seguida de longas jornadas de trabalho, tornou o que era uma grande chama de paixão em uma pálida faísca. A fim de reaver a paixão de outrora, presente agora somente na memória, ele se decidiu. Planejou essa viagem o ano todo. Ele conseguiu as férias no mesmo mês que as dela, após muita bajulação com o chefe. Agora é só apagar as luzes do escritório e partir para um mês inteiro de descanso. Um amigo tinha conseguido o aluguel de um barco por um preço bem em conta. Ele tinha tomado algumas aulas e, na amizade, conseguiu uma permissão para pilotar alguns tipos de embarcação, pelo menos a que pudesse tirá-los do inferno da cidade grande, por 30 dias. Estava sendo uma manhã gloriosa. Ele e seu amor navegando rumo a qualquer lugar, pois pouco era importante o local, e sim a chegada. Acharam uma ilhota que não constava no mapa, e melhor assim, pensou, pois com certeza não haveriam turistas para encher o saco. Atracaram e foram conhecer as maravilhas do lugar. Era uma ilha bem simplória, sem muito conforto, o que era compensado pela beleza do lugar. Apesar da placa dando boas-vindas aos turistas, o povo não era muito amistoso e olhava com desconfiança para o casal. As casas eram estranhas, de pedra, construções bem fortes, como se não quisessem que algo entrasse ou saísse de suas casas. A praia era esplêndida e deserta. Não mais deserta porque a figura de um pescador e sua rede destoavam de todo aquele silêncio. Era um típico nativo e chamava em muito a atenção da bela turista e a rápida sensação de ciúmes do jovem navegador, que tratou logo de se afastar, tentando assim afastar o momentâneo objeto de desejo de perto de sua noiva. Da sua canoa, o pescador percebeu tudo e se fartou com o doce aroma do desejo daquela jovem, e um cínico sorriso surgiu em seu rosto. Eles se amaram por toda a tarde, no convés do barco, e farto de tanta luxúria, ele decidiu caminhar um pouco pela praia. Ouviu algumas objeções de sua noiva, que achava melhor continuar ali, apreciando o vento frio que o anoitecer trazia. Mas ele ainda estava incomodado com a situação de mais cedo, e o pescador ainda lhe causava raiva. Talvez fosse vontade de encontrá-lo e realmente perceber que só se tratava de um nativo, ignorante e desdentado. Ou talvez não. Ele só tinha certeza de que queria conhecer melhor aquele lugarzinho, nunca antes comentado. Desacoplou a pequena canoa do barco maior, remou alguns minutos e passou pela praia, que a esta hora da noite perdia todo o encanto. Fria e deserta, e dava para perceber que seus moradores estavam reclusos dentro de suas casas, e se bem soubesse, ele faria o mesmo. Ele circulou a ilha
e viu uma formação de pedras, que parecia um cais. Escadas formadas de pedra levavam a uma área da ilha, em que ele não tinha ido em seu passeio diurno. A lua brilhava alta no céu, cheia e redonda, mas mesmo assim, seu campo de visão se limitava a alguns metros de seus olhos. Mesmo assim, entrou pela mata. Seu espírito aventureiro estava a mil. Quando voltasse ao barco, contaria sua pequena aventura para sua noiva, aumentando algumas coisas. E foi no meio desse pensamento que ele pensou ter ouvido algo se mover à sua frente, depois ao seu redor. Ainda avançou alguns passos. Talvez fosse a imaginação pregando peças, mas por instinto resolveu voltar para o bote e pôr fim a essa rápida incursão. A cada passo em direção ao bote, a sensação de alívio ia aumentando, já que nenhum ruído misterioso era percebido pelos seus ouvidos, e nesse momento era capaz de captar as formigas andando pelo chão da mata. Ele chegou ao bote, desatracou, e foi aí que percebeu que o bote não se movia. Mesmo após a primeira, segunda e terceira remadas, a situação não melhorou. Foi quando percebeu que de dentro daquela mata, algo vinha em sua direção, sem fazer nenhum barulho. Mas que vinha, isso vinha. O desespero fez com que um dos remos caísse na água. Recomposto, percebeu que a maré tinha baixado um pouco e que o barco estava em uma parte um pouco rasa, em cima de uma pedra. Algo iria saltar em cima dele. Com uma força que talvez só tenhamos em momentos de medo, ele posicionou o remo esquerdo em uma das pedras, à frente, e com o esquerdo deslocou o barco para trás, meio metro. Porém, o bastante para achar alguma profundidade. E o odor da coisa já era perceptível. Ele saiu remando, e deve ter batido o recorde mundial de remo, porque rapidamente se distanciou do cais de pedra onde estava preso. A coisa grunhiu em frustração. Mas de longe, percebeu duas luzes vermelhas aparecerem e voltarem para dentro da mata. Não teve certeza do que era, pois nuvens de chuva já se faziam presentes e a lua tinha sido encoberta. Mas ainda estava lá, e a coisa que estava na mata era quem bem sabia disso. O trajeto de volta foi bem mais rápido. Ele subiu no barco e olhou para o lado leste da ilha, e ficou incomodado com a sua idiotice. Só agora ele percebia como era escuro, que por certo perigoso andar por lá à noite. Imaginou o cão que o estava seguindo, que deveria ser enorme. Então entrou no deck, que era um tipo de quarto, e sua noiva ainda dormia. Ele tomou um banho para dissipar os pensamentos. Aquele cão teria problemas. Afinal, ele tinha 2 remos para se defender. Na verdade, estava até empolgado, e teria a aventura tão desejada para contar à sua amada. A chuva esperada não chegou. As nuvens desapareceram. E se talvez ele tivesse ficado mais alguns minutos no convés divagando sobre sua perigosa aventura, teria visto os 2 brilhos vermelho-fogo surgirem novamente. A criatura farejava o ar, não sabendo o que fazer. O cheiro saboreado o enlouquecia. A lua o inspirava, a fome o motivava, e a decisão foi tomada. O corpo avantajado da besta bateu na água, e um uivo tímido foi ouvido quando em contato com a água fria. Pensou em desistir,
mas a lua, a fome, o motivavam. Braçadas vigorosas o levaram em minutos ao barco. O homem havia resolvido tomar umas cervejas, antes de dormir. Deixaria a história para o outro dia, quando ela acordasse. Em poucos minutos, o resultado de 2 cervejas tomadas de alguns goles se fez presente. Então, o homem foi atender ao chamado da natureza. Ele já estava quase aliviado, quando algo chamou sua atenção: 2 bolotas vermelhas dentro d'água. Achou até que fossem peixes. Só que, para o seu desespero, um braço gigantesco, musculoso e peludo, o agarrou pelo seu membro, quase puxando-o para dentro do mar. E não se fez presente a dor, nem o grito característico deste momento. Apenas se fez presente o espanto e a surpresa, quando no momento seguinte daquele braço surgiu um ser demoníaco, 2 metros de pelos e músculos, corpãozinho arqueado, orelhas de raposa finas e levantadas. As suas unhas eram enormes e negras, e fazia barulho enquanto o bicho se aproximava do homem, e agora já começava a sentir os primeiros sinais de dor e pavor ao ver o seu membro naquela mão hedionda. Os primeiros sons de pavor já se organizavam na sua garganta. Porém, uma patada vigorosa e certeira arrancou-lhe a cabeça, e mesmo retirada do corpo, tentou emitir qualquer aviso que alertasse a inocente que dormia no deck. Se o sono não tivesse tão bom e pesado, ela perceberia o movimento que o barco fez para a esquerda, quando a besta subiu nele, fazendo com que ela rolasse na cama. Seu instinto feminino, depois de algum tempo, a alertou da ausência do homem, e ainda um pouco sonolenta, sentiu um cheiro estranho, cheiro de cachorro molhado. Mas como seria possível no meio do mar? E o mais estranho eram aquelas 2 coisas, escuras e peludas, próximo dos pés da cama. Deitada, ela não conseguia distinguir o que era. Foi levantando e aos poucos percebeu que pareciam orelhas. O pavor veio como um nocaute, pois a criatura, ao se mexer, exibia dentes em forma de adagas. Uma baba gosmenta saía de sua boca, e se ela reparasse bem, poderia ver que, na verdade, a coisa sorria. Não poderia estar acontecendo aquilo. E aquela coisa já deveria ter passado por seu noivo, que estava no lado de fora do barco. Em minutos, tudo passou por sua cabeça. Sua infância, adolescência e vida junto de seu futuro noivo. Ou melhor, futuro ex-noivo. Tudo acabou. Foi o único pensamento dela, antes que o ser abrutalhado pulasse em cima dela, profanando seu corpo com dentes e garras. A besta, no convés da embarcação, fez mais uma reverência à lua, sua fonte inspiradora, aquela que o movia, e aquela que em algumas noites trazia tanto sofrimento e prazer, e que há 10 anos vinha sendo a sua sina. Mais uma vez, um barco de turistas atraca. Confraternização de fim de ano. Vários turistas, homens e mulheres. Ilha perfeita, apesar dos moradores calados e casas de pedra. Um casal se afasta com maldade no pensamento. Busca um lugar mais sossegado. Acha um lugar perfeito, apesar do pescador que ao longe joga sua rede. Ele percebe a intenção do casal e recolhe sua rede.
Nativo bonito, único da espécie. Olhares se cruzam, sentimentos são jogados no ar. Ciúmes, despeito e desejo. E um cheiro doce fica no ar. 5 horas depois, é hora de ir embora. O barco não funciona. Alguns fios parecem ter sido cortados. Não tem problema. A festa vai até o raiar do dia. A noite chega e a lua surge. E um uivo é ouvido quando algo cai no mar gelado. As casas de pedra estão fechadas. E dentro, seus moradores sabem que por mais uma noite estão seguros. Afinal, a besta terá um banquete esta noite. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.